Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje mais um vídeo. Eu vou falar para vocês hoje como a gente rodar no Gradle testes unitários separado dos de componente, tá? Então, antes de falar isso, vamos só dar uma breve explicação do que é teste de componente e teste unitário. Teste unitário, pessoal, é quando você testa uma unidade do teste, uma unidade do código, desculpe. Então a gente chama de teste de caixa branca, né? Então, por exemplo, tem esse método aqui que é o pegar saudação, né? Ele pega uma saudação, ele pega uma mensagem de saudação, que é o Hello World. Então, se eu faço um teste que chama diretamente esse método, eu estou fazendo um teste unitário, tá? Agora imagina que eu faça um teste que pega o binário desse programa, pega o jarzinho desse programa, né, que está aqui na pasta, que estaria aqui na pasta lib. Ele pega o jarzinho desse programa, roda ele no terminal. O teste está fazendo isso. Vai lá, pega o jarzinho desse programa aqui, desse projeto, roda no terminal e olha se o output é a palavra Hello World. Esse é um teste de componente, tá? Ou imagina que você tem um projeto um pouco mais complexo que esse, que tem controller, service e DAO. E o DAO vai no banco de dados. E quando você vai testar, você pega e bate lá no controller. E aí o controller bate no service, o service bate no DAO e o DAO no banco de dados. Esse é um teste de componente. Então o que é um teste de componente? É um teste caixa preta. É um teste onde você chama uma ponta do código. Não precisa ser uma interface, que nem uma interface REST ou um terminal. Pode ser um método do código. O teste de componente pode ser. Mas você chama um método do código e ele chama várias camadas do código. Então ele chama várias outras classes. Esse é um teste caixa preta, é um teste de componente, tá? E aí então você tem esses dois caras. E por que hoje eu vou estar falando de como separar esses dois, rodar eles separados no terminal? Porque o teste de componente tende a ser um teste mais caro. O que é um teste mais caro? Um teste que demora mais para fazer e um teste que demora mais para rodar. Imagine que esse teste aqui, esse cara aqui, se eu fosse fazer um teste para ele, vamos fazer um teste unitário para ele aqui. Aliás, já está feito. Então, olha só, para testar esse cara é muito fácil. Eu vou lá, dou um new na classe, chamo e aqui eu valido que o retorno dessa mensagem, desse método, não é nulo. Ele roda muito rápido, olha só, ele rodou em 1 milissegundo. Agora imagina que eu tenho aqui um método lento, aquele método que vai lá no banco de dados, bate na API de um site que é lento, faz um monte de coisas. Então eu vou fazer aqui um slow method aqui. E aí esse cara, vou fazer só um sleep nele aqui, de 2 segundos. Então olha só pessoal, esse cara aqui leva 2 segundos para rodar, tá? Aí eu faço o teste dele. Ctrl Shift T, eu vou na classe do teste. E aí, eu vou só criar a formata do outro, mas eu não gosto desse modelo de anotar assim não. Test slow method. Mas é sempre bom seguir um padrão que já existe, tá? No projeto. E aí eu chamo slow method. Olha só, tudo que eu preciso aqui é que o teste rode com sucesso. Só que esse teste vai levar 2 segundos para rodar. Então ele levou 2 segundos para rodar e alguns milissegundos. Quer dizer o seguinte, que toda vez que eu rodar esse build agora, ele vai levar 2 segundos a mais para rodar. Então antes de eu fazer, deixa eu só entrar lá dentro da aula 5, porque já que eu modifiquei lá. Então agora quando eu for buildar vai levar 2 segundos a mais. Olha só, demorou um pouquinho a mais, 5 segundos no total. E imagina que eu faça vários testes desses que são lentos. O que vai acontecer? Meu build vai ficar absurdamente lento, né?
Então, para começar a desenvolver, já começa a ficar chato. Toda vez que eu quero dar um build para ver se o projeto compila, para ver se eu não tenho problema de sonar, esse tipo de coisa, vai demorar pra cacete, porque eu tenho um monte de teste de componente que demora, né, que sobe Spring, que sobe Struts, que sobe JB. Então fica muito lento, fica muito chato de desenvolver. Então o que acontece? A gente costuma separar esses testes de componente por causa disso, né? Eu só coloco esses testes de componente para rodar depois que eu vejo que a minha história ali já está bem madura. Depois que eu vou, quando eu vou entregar em produção, que eu vou rodar meu Jenkins, eu rodo sempre o teste de componente. Mas quando eu estou buildando o projeto, eu só rodo o teste unitário, porque é mais leve. Só que eu preciso separar os dois, senão o build vai rodar todo mundo. Como é que eu separo isso? Usando o Gradle, tá? A gente pode fazer algumas estratégias. A estratégia que eu gosto é deixar as classes de teste unitário com o final teste e deixar as classes de teste integrado com o final int teste. Então toda classe que termina com int teste é um teste integrado e toda classe que termina com teste é um teste unitário. Antes de continuar, eu vou copiar essa pasta para a pasta da aula 6. Então, cp aula 5 para a aula 6, e aí eu vou remover o diretório da aula 6. Eu não posso remover. Então eu vou copiar tudo que está dentro da pasta da área 5 para dentro da aula 6. Ok. Então, muito bem, a gente copiou para cá. Tá tudo aqui. Eu vou dar um Gradle build. O projeto funciona. Agora eu vou abrir a aula 6. Gradle wrapper, como sempre. Então a aula 6 está aberta. E aí o que acontece, pessoal? Ainda estão sendo rodados os dois, tá? Se você não percebeu, eu vou dar um Gradle build "-i", é porque agora já está cacheado, né? Então vou dar uma limpada aqui. Olha só, os dois estão rodando. Está rodando o int teste e está rodando também o outro. Tem um cara de report que fica salvo dentro da pasta do Gradle. Eu vou mostrar para vocês também, porque isso é interessante. Quando você build o projeto, dentro da pasta build tem uma pasta reports, que ele mostra o resultado do teste e você pode abrir ele com o seu navegador. Então olha só, eu tenho esse pacote remoto que tem 2 testes, 100% dos meus testes passaram, levaram 2 segundos para rodar por causa do meu teste integrado. E aí eu tenho os 2 testes, e ele mostra quanto tempo cada teste levou e o nome do teste, blá blá blá. Se tiver erro, mostra o erro aí. Esse teste levou 0 segundos, então é muito rápido, tá vendo? E meu teste de componente, né, que eu estou chamando de integration test, tá? Tem uma certa diferença, mas não vai ser nesse vídeo que eu vou falar, mas eu chamo de int test mesmo. E aí está. A gente não quer que no build esse cara rode. Então como é que a gente faz, pessoal? A gente vem no nosso build Gradle e faz uma configuração. Existe a task test, que ela vem junto com o plugin do Java, e aí ela tem 2 propriedades legais, que é a include e a exclude. Aqui eu tenho a documentação dessa task, e aí tem a questão do debug também, que a gente já viu. Tem o exclude aqui que eu acabei de mostrar, tem o include também, olha só, certo? Tem esse include aqui, tem o exclude. E o que cada um é? Vocês podem ler lá também, mas é o seguinte. Ele até mostra aqui, olha, coloca padrões, né? E aqui é um exemplo de padrão. O que acontece, pessoal? Se você usar o include,
ele só vai rodar classes que tiver o match no padrão que a gente colocar aqui. E se você colocar o exclude, ele vai rodar tudo, menos as classes que tiver o padrão que a gente colocar aqui. Então, tanto faz. A gente pode colocar o include, então. Vai ser um whitelist, né? Então, seguindo o padrão, asterisca, barra asterisca, asterisco, teste. Então, tudo que terminar com teste, ele roda. Mas aí vai confundir com int teste. Então, a gente pode mudar para o exclude, e aí ele exclui tudo que termina com int teste. Então, daqui para frente, quando a gente rodasse um build, não deveria mais rodar o teste de integração, mas acabou rodando ainda. Vamos abrir nosso report. Olha só, ele ainda rodou. Então vamos ver, eu acho que é porque faltou um asterisco aqui. Tem que colocar asterisco, asterisco, que é para excluir de todos os pacotes. Vamos ver agora. Não, ainda rodou. Vamos ver se eu estou alterando o cara certo. Tá com o nome ALA5 aqui, tem que mudar aqui dentro. Mas não é isso que causou o problema. Não foi isso que causou o problema. Vamos olhar aqui. Ele fala que tem que ser .class. Então todos têm um .class no final, né? Vamos ver se é isso. E pela velocidade, agora ele excluiu. Olha só rodou o meu teste unitário. Então, olha só, era isso que a gente tinha que fazer. Isso aí, agora a gente quer uma task, pessoal, para rodar o nosso teste integrado também, né? Que a gente fez excluir, e agora quando eu quiser rodar, como é que eu faço? Então a gente cria mais uma task, a gente vai chamar ela de int teste também, e ela é do tipo teste, certo? Ela é do tipo task, e o que eu faço? Eu faço um include aqui, tudo que for exatamente o que o outro excluiu. E aí a gente vê o que dá. Então quando eu buildar, não faz nada, mas se eu colocar a int test aqui, aí ele roda. Só que aí eu fico com 2 reports. Olha só. Teste e int teste. Estão vendo? E agora ele rodou. Só tem uma coisa que eu costumo fazer, é colocar esse fail fast aqui e colocar true. O que é esse fail fast? Tá aqui, ó. Fail fast. Fail fast é o seguinte, por default o teste já é assim, mas quando você cria uma task nova, ela não é fail fast por default true. Que quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, se tiver 50 testes para rodar e o primeiro teste falhar, já para ali. Só falha, mostra o erro no terminal e para o Gradle ali. Se o fail fast for false, não para. Ele falha o primeiro, aí ele roda o segundo, se falhar, roda o terceiro. Só depois de rodar os 50 testes que ele vai falhar, olha, eu rodei os 50 e falharam esses aqui. Com o fail fast true não. Primeiro que falhar, ele já mostra que já está com problema. Então você ganha um tempo aqui. Não adianta rodar o resto dos testes se eu já sei que tem teste quebrando, entendeu? Então eu costumo deixar assim. Então pessoal, é isso. Eu vou só desfazer esse arquivo que eu mexi da aula 5 e esse arquivo também. Então eu vou desfazer a pasta inteira da aula 5. Beleza. Vou acabar tendo que remover na mão esse porque ele não existe ainda no Git. Bom pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão de aula que vocês tiverem relativa ao Gradle, por favor mandem para mim.
pra gente poder estar fazendo aí mais aulas de Gradle, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.